Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui para fazer uma live com o Roberto Scola sobre núcleo cultural. O Roberto já deve estar chegando aí e vamos aguardar que ele chegue, que os convidados e que os interessados também se aproximem aí da live. Olha aí, já temos o pai do guia aí participando, um aceno para ele. Olha a Rose, e aí Rose? Tudo bem? Que bom ver vocês. Estamos aí em 2021, né? Seguindo com as lives nesse ano, né? Onde a gente ainda tem o cenário, né? De pandemia. Olha aí minha prima da família Fontela, Mazar, coisa boa te ter aí, guria. Um beijo. E nesse ano que a gente continua nesse cenário de pandemia, mas continuamos firmes aí, resilientes, né, para dar conta de tudo que está acontecendo e seguir a nossa vida com todos os aprendizados aí que a gente pode levar, né? E ó, o Roberto acabou de chegar, deixa eu dar um aceno para ele aqui, né? E vou convidar o Roberto para entrar aqui conosco. E aí, meu amigo Anderson, grande Xaxá Estúdio, grande baterista, grande amigo da época do colégio, do Rio Branco. Olha aí, chegou o Roberto. Boa noite, Adriano. Boa noite, Roberto. Muito boa noite. Muito boa noite. E boa noite a todos que já entraram na sala, né? Isso aí, nós temos os nossos companheiros que já ingressaram aí, outros que vão chegar. E, Roberto, é Maravilha. um prazer estar contigo novamente aí para a gente bater um papo. Nosso prazer também é todo meu, Adriano. Nossos papos do ano passado foram muito ricos e bem estimulantes para a gente Sempre continuar, né? Esperamos que hoje estamos aqui. seja um outro papo bacana, agradável e agregar mais informação para os nossos ouvintes, né? Será uma ótima conversa, não tenho dúvida. E eu acho que se a gente está aqui conversando hoje é porque as conversas anteriores foram muito boas, né, Roberto? Foi, né? Para mim Foi. foram. Eu não tenho dúvida que para mim também foram e para quem esteve conosco, né? E as conversas estão disponíveis ali no nos nossos perfis, né? Quem quiser revisitar, né? Rememorar alguma coisa, Acessar, né? pode acessar bem tranquilamente, tá? E, Roberto, hoje é dia 24 de fevereiro de 2021, né? Uhum. E, então, eu ainda considero que é início do ano. Para Então, mim também ainda é. quero te desejar para ti, para nossa audiência, ainda é tempo de desejar um ótimo 2021, que seja um ano de muita paz, de muita harmonia, né? Porque a gente está enfrentando esse cenário aí pandêmico, né? Que é um cenário novo para nós e muito desafiador. Então, que a gente possa ter toda a resiliência aí e ter saúde acima de tudo, né? Porque eu acho que é o bem maior que a gente pode ter hoje, nos dias atuais, né, Roberto? Com toda a É, modernidade. verdade. Obrigado, Adriano. Né? E, bom, a gente tem um tema para tratar hoje, né? Um tema riquíssimo, assim, delicioso, né? Que o Roberto, que para mim, Roberto, para mim tu é um grande estudioso, né? Uma grande referência aí quando a gente busca conhecimento. Então, para mim é uma alegria estar dividindo as lives contigo, porque eu sempre aprendo muito, tenho certeza que quem está com a gente também aprende muito, e a gente fica muito estimulado a buscar mais conhecimento, a buscar mais informação, a buscar mais profundidade naquilo que a gente Uhum. É, quer fazer e quer trabalhar, né? E eu acho que esse tema que a gente vai tratar hoje, que é de núcleo cultural, é uma temática nova que tu está trazendo. E, enfim, eu acho que é um tema riquíssimo, assim, eu acho que a nossa live, ela tem um quê, assim, de novidade, né? Então eu quero uhum. te dar as boas-vindas aí para a gente fazer esse bate-papo, né? Para quem está com a gente e não sabe, o Roberto está lançando, e é o motivo da nossa live hoje, o Roberto está lançando um livro sobre o núcleo cultural. E eu quero começar, Roberto, te perguntando, né?
Como é que foi, assim, a origem desse livro? Como é que foi o nascedouro, né? Qual foi a gênese disso tudo, né? Da onde que nasceu essa ideia, né? Como é que isso começou? Eu sei que tu estuda esse tema há bastante tempo, mas, enfim, fala para nós aí da origem de tudo isso. Tá bom. Bom, Adriano, mostrando primeiro assim minha felicidade de estar novamente fazendo essa live contigo, né? Minha felicidade e minha gratidão, né? De tu me receber no teu Instagram e, e também dar as boas-vindas a todas as pessoas que entraram na sala e estão nos ouvindo. Adriano, a origem desse livro que eu estou lançando, né, já está disponível para pré-compra nas lojas da Amazon, em forma de e-book. Em Caxias já está na Livraria Maneco e Arco da Velha. Mas ainda, como eu não fiz o lançamento no impresso, ainda está restrito em alguns lugares. O lançamento oficial mesmo é do e-book, que vai estar disponível, já está disponível em pré-venda nas lojas da Amazon. Então, se alguém quiser aprofundar um pouco mais o tema que eu vou trabalhar hoje, se interessar mais, ele já pode, né, você já pode comprar no site da Amazon o e-book. Que tá, eu achei o e-book, tanto o e-book como o impresso, assim, de uma boa qualidade, assim, o e-book, né, que a Amazon está distribuindo. Mas, Adriano, a origem do livro, eu fiz um doutorado em psicologia social e depois um pós-doutorado em psicologia. E aí eu tinha aquelas duas teses, mas eu comecei a escrever esse livro, mas não dava sequência. E o ano passado, a pandemia, né, quando a minha agenda realmente ela deu uma desestruturada completa no início da pandemia, tal. E isso aconteceu com a maioria das pessoas, consultores, enfim, muitos profissionais, não com a maioria, mas muitos profissionais. A agenda estava pronta todo ano e em março ali veio a notícia da pandemia e muitos clientes adiaram os trabalhos e eu me vi com um tempo diferente. E aí veio aquela frase do Will Churchill, que eu gosto muito, que ele diz: se você estiver atravessando o inferno, continue caminhando. Sábia, sábia frase. Sabe a frase? Então, está no inferno, meu amigo, continua caminhando, que uma hora tu sai dele. E foi o que eu fiz. Aí eu peguei o material do doutorado e pós-doutorado e comecei a fazer um texto de livro. Não um texto técnico, como está no doutorado, mostrando todas aquelas pesquisas, mas algo mais entendível assim facilmente. E quando eu estava discorrendo no livro, o meu mestrado ajudou muito também. Então eu fiz o mestrado de administração, juntei, casei com a psicologia social e aos poucos eu fui descobrindo uma coisa que para mim pareceu muito inovadora, que é falar sobre o núcleo cultural. Então o núcleo cultural me parece, e aí tu pode perguntar, mas escola, por que mais um livro sobre cultura, né? Porque me parece que o núcleo cultural é um elemento para ser explorado muito ainda. Então, eu trago uma definição do núcleo cultural, e depois nós vamos conversar sobre isso, mas a origem foi bem essa. Depois de um doutorado, uma pesquisa, né, feita, uma pesquisa em profundidade, eu juntei com o pós-doutorado e mestrado e construí esse livro. E eu me sentia, muitas vezes, Adriano, ouvintes, aqueles minerador, uma caverna escura, com um picão, sabe? Procurando alguma coisa no total escuro e, de repente, eu batia numa coisa sólida e aquilo me motivava muito. Eu descobri o minério ali, eu continuava mais a cavocar mais. Mas eu me sentia assim, até ter a ideia geral e ter material suficiente para hoje estar lançando contigo, né, Adriano? Isso me deixou muito feliz. Que nós já tínhamos ensaiado
essa possibilidade. No final do ano já estava quase pronto, mas o livro quase pronto ainda tem muita coisa para ser concluída. Então foi assim a história, né, e o meu sentimento para construir esse livro. Que bacana, Roberto. Que bom te escutar né, nesse relato. Quando a gente faz uma coisa diferente, nova e que nos motiva, isso é motivo, isso nos dá muita alegria, né? E eu lembro, teve um trabalho que eu fiz, meu TCC de administração, né? Foi um trabalho que me deu muita alegria também, assim, era um tema novo na época, em 2004, eu fiz um TCC sobre assédio moral no trabalho. Tu imagina, né? Um tema Novo para a espinhoso, época, né? Uhum. novo para a época, ainda é um tema novo, né? É. E aí fazer um trabalho de conclusão sobre aquilo foi um tanto quanto desafiador, me foi bem esse sentimento que tu falou. Quanto mais difícil ficava, mais eu me motivava, mais aquilo me mostrava que tinha algo valioso ali para olhar, né? Apesar na época eu me lembro que eu procurei 5 empresas e tomei 4 nãos. Consegui um sim para explorar o tema, né? Então Parabéns. isso, não, obrigado, isso foi muito motivador para mim na época, né? E eu quero também estimular a nossa audiência aqui, quem está conosco. Deixa eu ver aqui quem está com a gente, ó. Tem o Diego, olha aí o Diego, um grande corretor de seguros, a Rose Ah, Krieger, a Glória, a Adriana ah, Albino, o João, a Lúcia Escola. Então, quem quiser deixar perguntas aí, fique à vontade, a gente vai incluindo aqui no nosso roteiro e vamos conversando. beijo em todos É, eles, é todas bom elas, para a né? gente explorar o tema, né? Aham. Né? E, Roberto, adentrando assim, eu queria te fazer uma pergunta inicial, né? Primeiro tem várias perguntas, né? Vamos ver como é que a gente pode explorar. Primeiro, o tema cultura organizacional, ele é um tema que nos últimos tempos ele tem sido o tema da moda, assim, o tema do momento, né? Ah, tudo se transformou em cultura, né? É a cultura de resultado, é a cultura de inovação, é a cultura de aprendizado, né? Então, assim, o tema cultura organizacional, ele tomou a vitrine, vamos chamar assim, do mundo empresarial, e eu acho até que de forma correta, né? Porque ele tem uma importância tremenda, assim, eu acho que a gente nunca tinha percebido a relevância, né, do tema cultura. Uhum. E nos últimos anos existem, né, muitos autores, muitos livros, muitas pesquisas, muitas abordagens que falam muito em cultura. E tu agora traz mais um novo livro, né? Mais uma nova abordagem sobre cultura. O que te fez assim investir nesse tema e o que tem de novo nesse livro É, assim? Qual a nova contribuição que é essa temática que tu está trazendo para essa temática? tá bom. Bom, Adriano, eu tenho uma origem técnica, né, da minha formação, eu sou engenheiro. Minha Uhum, formação é engenharia. Então, eu busco a causa sempre dos motivos pelos quais. Então, quando eu busquei o núcleo cultural, é a causa, né? Porque a cultura, ela molda as organizações. A cultura molda todos os hábitos e comportamentos. Hábitos e comportamento da família, das empresas, das escolas. Tudo isso é moldado na cultura. Mas quem molda a cultura é o núcleo cultural. Quem define a cultura é o núcleo cultural. O núcleo cultural é o aspecto mais sensível da cultura. Então, se nós estivermos trabalhando um processo de liderança, de transformação organizacional, fusão e aquisição, se eu quiser realmente não só condicionar a empresa, mas transformar a organização, eu preciso investigar o que está dentro do núcleo cultural. Porque imagina, o núcleo cultural é a semente da cultura. E toda transformação, eu preciso olhar a semente, o DNA dessa cultura. Toda cultura, todos os elementos da cultura são importantes. Nada é excludente, nada é eliminável, nada é descartável. É um processo sistêmico, tudo influencia tudo.
mas é no núcleo cultural que influencia todo o resto. Então é a partir, que nem tu falaste do teu trabalho TCC, de assédio sexual, assédio moral. Se eu investigar só as pessoas que estão fazendo assédio sexual, assédio moral, eu não vou trabalhar a transformação da organização, porque eu mudo as pessoas e aquele assédio continua. Porque não é as pessoas o problema é que o ambiente é permissível. E esse ambiente permissível, a origem está no núcleo cultural. Porque não adianta só trocar as pessoas, oprimir as pessoas. A gente precisa investigar os elementos que estão dentro dessa cultura e os elementos orientadores dessa cultura que está no núcleo cultural. Então, me parece, né, eu escolhi um tema, escolhi um título e escolhi uma pesquisa e eu precisei corroborar isso, né? Por que eu acho que isso acontece mesmo? Então, eu corroborei isso, depois a gente conversa por que eu acredito mesmo nesse meu tema e por que eu escrevi o livro e me mostro no mundo assim, trazendo essa reflexão. Mas a cultura ela está associada com o aumento de competitividade empresarial. Por isso da relevância. Culturas fortes aumentam a competitividade da empresa. Existe mais sincronia entre as pessoas, alinhamento entre as pessoas e processos. Culturas fortes, ela aumenta a competitividade empresarial. E também culturas fortes diminuem a competitividade empresarial, porque ela não consegue se marear rapidamente. Então, hoje, talvez o trabalho de um executivo mais importante é ser guardião da sua cultura. Eu não tenho a mínima ideia. Só te interrompendo um pouquinho, por favor. Roberto, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, né, o sucessor do Bill Gates, ele se denomina como né, que o principal papel dele é cuidar da cultura organizacional. Claro. E ele é CEO de uma das maiores empresas do mundo, né? Imagina o patrimônio dessa cultura. O patrimônio de uma empresa forte está na cultura. Então, se os gestores tomarem uma decisão errada, esculhamba toda a cultura. Se os diretores tomarem uma decisão errada, esculhamba toda a cultura. E, às vezes, são decisões que, aparentemente, são simples. Elas são simplórias, mas têm um efeito na cultura. Às vezes, são detonadores da cultura. Então, o gestor, o diretor, precisa entender qual é a cultura para não fazer confusão e não fazer bobagem na sua cultura. Ótimo. Roberto, eu vou te fazer algumas perguntas aqui de esclarecimento, tá? Para te discorrer sobre elas, tá? Tá. Primeiro, né? A gente fala muito em cultura, mas eu queria que depois tu falasse o que é a cultura, né? Para a gente poder, assim, repaginar. Acho que é bom lembrar o que é cultura. Tu está usando o termo elementos culturais, núcleo cultural, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, esclarecesse para quem está nos acompanhando, ou quem já conhece, possa, assim, a gente pensar a partir do mesmo ponto, né? Alinhar. Isso, alinhar o que é cultura, o que são elementos culturais, e esse termo novo que tu está cunhando, que eu achei fantástico. O núcleo cultural, a definição dele, né? Exato, para te trazer ele dentro da... Como é que a gente compreende o núcleo, associando ele, ou né, junto com os elementos e com a própria cultura? Então, fala um pouquinho sobre isso para nós. Tá. Então, vamos lá. A cultura é um elemento causal. Então, a cultura ela vai gerar, né, ambientes e resultados, e pensamentos. Culturas saudáveis gera ambientes saudáveis, que geram pensamentos saudáveis, que geram resultados saudáveis. Mas culturas doentias geram pensamentos doentios, que geram atitudes doentias e que geram resultados doentios. Então, a cultura é o elemento causal em todos os ambientes.
Por exemplo, se o Adriano ele entrar numa cultura forte, essa cultura, Adriano, tem a capacidade de mudar teu caráter. Não só o teu comportamento. Muda o teu jeito de pensar sobre muitos aspectos. Porque aquelas culturas fortes, eu digo cultura forte, ela muda a identidade da pessoa. Não só a personalidade. Muda teu jeito de pensar, muda teus hábitos, muda teus valores. Por que você faz isso? Você faz isso para ser aceito no ambiente, para responder o que o ambiente está precisando de ti e para não ser eliminado do ambiente. Então a gente precisa ter muito cuidado em que ambiente a gente participa, porque esses ambientes têm a capacidade de mudar nosso caráter humano. E é bem verdade que tudo depende da minha conscientização. Eu posso não permitir que isso aconteça. Eu posso sair desse ambiente, ou se eu tiver mais capacidade que o ambiente, mudar esse ambiente. Mas vai depender dos meus recursos humanos. Meus recursos intelectuais, meus recursos emocionais. Então isso também é possível. Mas as culturas fortes, elas mudam aqueles ambientes onde ela está mergulhada. Então, sabendo disso, culturas, conceito de cultura, são regras, são normas, são valores que processam de um jeito consciente e inconsciente. Muitos temas da cultura são inconscientes, você não percebe, mas você vive daquela forma que aquela cultura está te proporcionando um jeito de pensar. Resumindo, cultura é o nosso jeito de ser. É o jeito que a gente... Quando tu acorda de manhã, tu não pensa que língua tu vai falar. Simplesmente fala português. Porque a nossa cultura fala o português. É uma coisa automática. Então, numa empresa, é uma coisa automática. Tu sabe o que tu tem que fazer. É aquelas coisas que a gente fala no corredor. Nem sempre eu falo abertamente, mas existe assim nos corredores, nos banheiros, das salas de reuniões. Então são coisas percebidas conscientemente, mas não percebidas conscientemente. Então essa é a definição de cultura, nós temos três elementos. Tá. Deixa eu te interromper um pouquinho. Eu gosto muito de um pensamento, de uma ideia que eu aprendi no meio empresarial, organizacional, que diz assim, a melhor forma de conhecer uma cultura é ir no banheiro e no refeitório de uma empresa. Aham, é verdade. Você concorda com isso? Eu concordo com isso, claro que sim. Aham. Aquilo que as pessoas fazem na escondida, né? E às vezes elas ficam falando mal do seu gestor, mal dos colegas, não existe segurança psicológica. Ou às vezes ao contrário, as pessoas falam bem dos colegas, falam bem da empresa, falam bem do gestor, falam bem do seu produto, porque isso está incorporado na cultura. E a gente vai incorporando essa cultura. Mas tem um elemento definidor dessa cultura. E esse elemento definidor da cultura que está no núcleo cultural. Aí que está o grande aspecto do gestor entender. Não precisa botar a mão em toda a cultura. Bota a mão em poucos aspectos, tem a transformação da cultura. Se tu não souber isso, o que vai são ter que elementos... botar a mão... O que são elementos culturais, Roberto? Assim, conceitualmente, tu falou que é a cultura. E o que são elementos? São três, a cultura a gente divide assim, em três elementos. Né? Você começa pela teoria de Shea, que ele divide a cultura em três elementos. Assim. Tem a parte básica da cultura, né? A parte mais intermediária da cultura. Nós temos aquela parte do meio da cultura e a parte superior da cultura. Então, a parte básica da cultura, ela é o que vai definir todo o aspecto cultural. Quando eu trago o termo núcleo cultural, eu trago ele associado ao self humano. Eu faço uma associação com a psique humana, que é a nossa essência, é o nosso centro de direção, que é o nosso centro organizador, né, o self humano de toda a personalidade humana. Então, quando a gente leva
né, esse self humano para as organizações, que é o centro de direção, o centro organizador e definidor de toda a personalidade, de toda a identidade organizacional. Então, a cultura, a gente divide em 3 partes. Esse aspecto do núcleo cultural, que tem elementos conscientes e inconscientes, que é a essência, o centro de direção, o centro organizador, que permeia em todo o espaço organizacional. Então, no núcleo cultural, os elementos, eles permeiam em todo o espaço organizacional. Se a gente vê um aspecto apenas num determinado departamento, não é cultural e não vem do núcleo cultural. Por exemplo, inovação. A gente quer que a empresa seja inovadora. Mas se nós tivermos um gestor de inovação, um departamento de inovação, isso pode ser um processo de inovação. Mas se não estiver incorporado do presidente ao porteiro de inovação, não vai estar na cultura. Então eu preciso colocar no núcleo cultural elementos de inovação, elementos de segurança psicológica, de aprendizagem, que aquilo tem que ser alguma coisa muito aceita em toda organização. Então a cultura tem um elemento que está no núcleo. São esses elementos direcionadores, organizadores e definidores de toda a cultura. Ali, Adriano, tem motoristas culturais, são os drivers culturais, que saem desse núcleo e começam a permear em todo o espaço organizacional. Então, a gente sabe que tem bons motoristas no trânsito e maus motoristas, né? Que nem a cultura. A cultura pode ter maus motoristas, o assediador sexual, o assediador emocional, o detrator empresarial, né, os conflitos, as brigas, as rixas. Se isso estiver dentro do núcleo, nós vamos contaminar toda a empresa. O que nós precisamos identificar desse núcleo para que não contamine toda a empresa. E esse motorista demitir esse motorista. E contratar bons motoristas culturais para estar no nosso núcleo. Só que nós sempre teremos os maus e bons motoristas, que nem no trânsito. Então, para os maus motoristas, não adianta só punir, dar multa. Eu preciso conscientizar ele. E quando eu trabalho esses dois motoristas, eu chego na individuação organizacional. Olha que negócio incrível isso. Porque não adianta botar mais regras e normas punitivas numa empresa. Não deu certo, não dá certo no trânsito também. O número de acidentes no trânsito não aumenta, não diminui porque as multas são mais pesadas. Não, por causa que falta-nos conscientização, falta educação, falta aprendizado. Uma organização, a mesma coisa. A gente precisa identificar, agora tem que identificar, né? Não dá para passar punido. Isso destrói uma cultura. E aí, Roberto, e o que seria o núcleo cultural? Tu explicou agora o que são os elementos, né? Tá. E o que é o núcleo? Exatamente. O núcleo é a essência, é o ponto central da cultura. Então, entenda o núcleo como a essência, o ponto de direção organizador de toda a cultura. Ali dentro há elementos inconscientes e conscientes. E se nós quisermos ter uma cultura de crescimento, nós temos ali elementos diferenciadores. Elementos que tu não encontra em todas as empresas, tu encontra em algumas empresas. Então, são a essência, Adriano. São elementos organizadores e definidores da cultura. Então, é isso que eu te disse. Ali dentro tem os drivers culturais. Perfeito. Então, a gente pode entender que o núcleo cultural são os elementos que estão em toda a organização. Em toda a organização, que parte desse não é um elemento que está só numa área ou outra. Aí pode ser um processo, pode ser um artefato. Mas não está, mas se não estiver no núcleo, não é cultura. E não está no núcleo
pode estar no núcleo cultural, mas se não tiver permeado, não se transforma em cultura. Uhum. E por que tu chamou ele de núcleo cultural, Roberto? O termo núcleo, ele vem de centralidade, de aspecto principal? Eu pensei em chamar o livro de core cultural. Core cultural. Core, a essência, o núcleo. Mas o core cultural teria que estar explicando o que é o core cultural. Núcleo é uma coisa, o núcleo é o centro. É o Perfeito. centro, é o ponto organizador e definidor. É a semente da cultura, Adriano. Então, o núcleo porque é o centro. É o centro de toda a cultura, porque ali dentro vai... Imagina duas esferas, uma esfera dentro da outra. Perfeito, essa esfera sim. está dentro é o núcleo. Então, as coisas, para estar na esfera superior, tem que estar nesse núcleo para ser cultura. Maravilha, maravilha. Então, Roberto, o núcleo cultural são os principais aspectos da cultura falar em cultura é muita coisa, né? Mas quando a gente fala de núcleo cultural, seria a essência mesmo, aquilo que é o principal. Os elementos principais. Elementos principais da cultura. Que norteio. E aí tu pode perguntar, mas por que eu tenho tanta certeza que está ali dentro tem a maior influência em toda a cultura? Eu me baseei em duas pesquisas, Adriano. De Jung, eu peguei a teoria de Jung no trabalho de psicanalista e eu levei para as organizações isso. Então, o Jung, que nós já falamos isso, Jung traz que a maior influência no ambiente familiar é a vida não vivida dos pais. A maior influência do ambiente familiar é a sombra psicológica dos pais. Então, todo aquele material que o pai e a mãe reprime vira a maior fonte de influência para os seus filhos. Tu entende, Adriano? Eu entendo, mas queria que tu desse um exemplo para nós. Olha aqui o Fernando. A mãe adoraria ser bailarina, por exemplo. Certo. Mas aí ela não pôde porque a família não permitia que ela seja bailarina, não tinha nem dinheiro para isso. Aquela energia que ela reprimiu vai influenciar a filha dela a ser bailarina. Entendi. E nem vai dizer para a filha que ela deveria ser bailarina. A filha vai perceber nas decisões, na fala, na valorização, um processo inconsciente. Então, aquele desejo que o pai tem, se ele não trabalhar, se ele não viver aquilo, quem vai viver vai ser o filho ou o neto. Ele vai deixar de herança. Entendi. Aquela energia dele. Então, aquela energia acumulada, reprimida, que ele às vezes até esqueceu, né? Às vezes até o pai já esqueceu que ele tinha, mas ele guarda dentro. Por questões, problemas econômicos, problemas de valores sociais, de paradigmas, a gente começou a reprimir um material gigantesco dentro de nós. Esse material que eu reprimi, eu deixei ele dentro, e se eu não trabalhei, aí que está a questão. É o que não foi trabalhado. Se aquela mulher que ia ser bailarina entendeu que ser bailarina não podia, não devia, não estava contra os seus valores, aí não vai contagiar. Mas se aquela energia ficar reprimida, ela vai deixar de herança para a filha. Quem vai fazer vai ser a filha, ou a neta, ou o filho, ou o neto. Vai deixar de herança. Mesma coisa com o pai. A maior influência psíquica no ambiente circundante é a vida não vivida do pai. Aqueles desejos oculto, reprimido, que ele vai transmitir para os filhos. Eu peguei essa teoria do mundo psicanalista e levei para o mundo organizacional. E fiz uma pesquisa, onde eu relatei minha pesquisa. Que a maior influência no ambiente organizacional é a vida não vivida dos seus líderes.
Que interessante. E aí está no núcleo cultural, porque ele vai influenciar com aqueles elementos que ele não fala verbalmente, mas ele transmite com a sua intenção de fazer aquilo. O Fernando Betatti aqui colocou uma pergunta que eu não quero perder, Roberto, acho que é bem interessante da gente responder ela. Só que antes de responder, eu quero dar um oi para a nossa audiência aqui, ó, mais uma vez. Para aí, ó, deixa eu ir com a mão aqui onde não... o meu dedo passa aqui na frente da tela, mas mandar um abraço para o Diego aí que continua com a gente, um beijo especial para a Paty aí que está nos acompanhando, a Paty profissional da área da saúde, está aí firme e forte, né, no meio da pandemia. Fernando Betatti, que acabou de fazer a pergunta aí, grande amigo. Gustavo Costa, Mazá Gustavo, a Rose Krieger continua com a gente. A Mari Glória aqui, Glória Valiati, Adriano Pino, a Lúcia Escola, grande Lúcia. Beijo em todas elas. E a Ivadete Ravanello aqui também está com a gente. Muito bacana. Continuem conosco. Quem quiser fazer pergunta, que faça. O Fernando perguntou o seguinte: então, o núcleo é o que se implanta no subconsciente? É contigo, Roberto. No subconsciente ou no consciente. Tem elementos conscientes e inconscientes no núcleo cultural. Tem esses dois elementos. Tem coisas que eu posso botar de uma forma consciente e de tanto deixar ali vai se transformar num hábito. Mas eu tenho a disciplina de deixar ele ali dentro no núcleo cultural. Só que está dentro do núcleo cultural, eu percebo em todo o ambiente organizacional. Então, aquilo que a gente percebe em todo o ambiente organizacional, por exemplo, aquela conversa de corredor, isso aí está no núcleo cultural. E não está no inconsciente das pessoas. Mas está ali dentro, porque essa conversa a gente escuta em toda a empresa. Aquela mesma conversa. Então, tem esses dois elementos, conscientes e inconscientes. Mas é claro, se eu não trabalhar os inconscientes, eu não estou trabalhando no núcleo cultural. Não adianta eu só trabalhar os elementos conscientes. Mas os elementos inconscientes realmente são os mais fortes. Tanto que eu falei que a maior influência é o que está no inconsciente, na intenção, que saiu da consciência, mas um dia esteve na consciência. Então aquele sonho, aquele desejo, um dia esteve na consciência. Mas como ficou muito tempo sem poder usar, a pessoa não sente mais, mas ela tem a emoção. Então, o que mais influencia... Vai lá, Roberto, vai lá. Não, é isso que eu estou dizendo. No núcleo cultural, muitas vezes tu perdeu o sentimento, mas tu tem a emoção daquilo. Então, aí vem as gastrites, aí vem a pressão alta, aí vem as diabetes. Por causa desse material reprimido, como eu perdi o contato dele, eu não sinto mais ele, mas eu tenho a emoção dele. Acho que importante aqui, Roberto, é diferenciar sentimento e emoção. Vou deixar para ti. Eu tenho a minha compreensão sobre isso, mas eu acho que gostaria de escutar sobre isso, a diferença entre sentimento e emoção. É maravilhoso isso, porque sentimento é um elemento racional processado na mente. Então, o sentimento, tu dá importância para alguma coisa, mas é um elemento processado, é um elemento racional. Tu gosta, tu não gosta, mas isso não gera emoção. Que pode gerar emoção, mas a emoção é outra coisa. A emoção é um convite que o corpo faz para a ação. Então, por exemplo, quando tu está triste, o teu corpo começa a ter uma determinada emoção de o corpo ficar mais recuado porque ele está com sentimento de tristeza. Mas eu posso estar com sentimento de tristeza e se não tiver consciente dele, eu vou estar só com o corpo deprimido. Dá um exemplo. Você entra numa reunião e as pessoas começam a ficar brabas, nervosas. Se tu não entende o que está acontecendo contigo, com aquele olhar ríspido, direto, tu pode recuar, tu pode ficar deprimido,
tu pode ficar nervoso, tu pode bater com a mão na mesa, tu pode ter um ataque de emoção, mas se tu não entender o que está acontecendo contigo, tu não vai trabalhar essa emoção. E aí vai vir o quê? Colesterol, dor de estômago, dor de cabeça. Então vai somatizar, Adriano. É isso que eu quero dizer. A emoção não trabalhada, não transformada em sentimento, tu vai somatizar aquilo. E vai gerar os cortisol, né? Para te dar mais depressão, mais diabetes, mais colesterol. Então essa é a diferença de sentimento, que é uma coisa que processa na cabeça, que é muito importante em saber qual é o sentimento. Se eu gosto, se eu não gosto, isso não me faz bem, isso me faz bem. Eu vou escolher esse caminho porque aquilo é melhor do que o outro. A emoção, tu não passa por isso. A emoção é uma euforia no corpo. O corpo vai agir, então ele antecede uma determinada ação, a emoção. De ficar eufórico, ficar nervoso, ficar bravo. Isso está tudo explicado no meu livro, sabe? Aí eu trabalho bastante. Diferença entre emoção e sentimento e como trabalhar os sentimentos para que a gente entre num círculo vicioso. Certo. Eu também tenho essa compreensão de que a emoção é a resposta fisiológica do corpo a um fato, a algum acontecimento, né? É o corpo falando, né? E o sentimento é a resposta, né? A compreensão cognitiva que a gente atribui àquilo que está acontecendo, né? Mas muitas vezes sem efetivamente reconhecer a emoção que tá dentro de nós, né? E às vezes é uma resposta mais cognitiva mesmo, né? Mental, vamos chamar assim, o cognitivo mental, né? E aí as pessoas, tem muitos executivos que me dizem assim, eu nem vou trabalhar isso porque não vai fazer importância nenhuma na minha carreira. E é totalmente oposta a isso. Porque se um executivo, uma executiva não entender seus sentimentos, pode entrar em armadilhas incríveis profissionalmente e não subir na carreira. Então, se o executivo tiver algum problema, por exemplo, com repressão, por abandono, por uma questão de sexualidade, por uma questão de ganância, se ele não entender isso dentro dele, ele não vai entender as pessoas que estão interessadas nele por causa disso. Então, se ele não trabalhar esse tipo de sentimento, por exemplo, as questões que ele pode ter de abandono. Se ele tiver dentro dele essa vida inconsciente de um dia ele percebeu que foi abandonado, por exemplo, se ele não perceber isso dentro dele, ele não vai perceber que alguém pode se aproximar dele porque ele tem essa energia de abandono dentro dele. Perfeito. E aí ele pode entrar em parcerias, ele pode entrar em sociedades que o outro não tem nenhum interesse de manter a parceria, mas o outro tem interesse de abandonar em algum momento a essa pessoa. Que coisa, hein, Roberto? Que forte isso. Exatamente, é bem forte. E aí, essa explicação do núcleo cultural, que é a maior influência. Mas nós temos, no meu livro, eu falo de 10 drivers culturais. Mas esse oculto é o mais poderoso de todos. O driver oculto é o mais poderoso, é o inconsciente mais poderoso. Mas eu corroborei esse trabalho de Jung na organização com o trabalho do Rizzolatti, que é dos neurônios espelhos. Então, a maior influência psíquica do ambiente circundante é a vida não vivida dos pais, ou seja, a intenção do pai, a intenção da mãe não vivida é a maior influência na família e nas organizações. Então, a intenção do líder é a sua maior influência. Então, imagina, entra um novo executivo na empresa, um executivo com uma carreira estudantil brilhante, mas a intenção que ele tem é vender a empresa. E aí as pessoas vão capturar essa intenção dele de vender a empresa e não vão querer fazer carreira ali dentro.
Porque ele sabe que a vida deles ali dentro vai ser pequena. Porque a pessoa já está querendo fazer uma fusão, fazer uma venda e não investir nos seus colaboradores e funcionários. Mas olha só, é interessante conhecer a teoria dos neurônios espelhos para corroborar essa minha pesquisa, que é dos neurônios espelho do Risolati. Então o Risolati, em laboratório, encontrou os neurônios espelhos que o nosso cérebro ele tem a capacidade de se antecipar a todo tipo de ação externa. Então, quando tu tá vendo alguma coisa, algum movimento fora, existe uma movimentação no cérebro igual que você foi fora. Então, por exemplo, se você vê brigas fora, o teu cérebro se prepara para esse tipo de comportamento. É um projeto, um plano de ação. Quando você vê duas pessoas se beijando, o teu cérebro transmite aquilo para dentro de ti do beijo, da euforia. Quando você vê alguém sendo generoso, o teu cérebro se programa para ser generoso. Mesmo tu não sendo, mas ele se programa. Porque ele se prepara para um tipo de comportamento que vem fora dele, que são neurônios espelhos. Então agora, eu e tu, o nosso cérebro está com uma movimentação muito parecida. Porque os nossos neurônios estão se copiando. É que nem o bocejo. Tu está numa mesa, um boceja, o outro boceja, porque os neurônios espelhos estão se copiando. Por isso que quando grupos violentos, as pessoas tendem a ficar violentas. Porque o cérebro está copiando. Nós temos estruturas cerebrais, mecanismos de cópia daquele comportamento que está aqui fora. Quando você vai no teatro, aquela emoção que você está vendo fora está acontecendo dentro de ti. Na época que dava para ir no teatro, né, Roberto? Exatamente. Mas no cinema, mas em casa, está vendo um filme, por que a gente se emociona no filme? Porque o nosso cérebro está com o mesmo comportamento dos atores. Interessante, um ótimo exemplo. Então, o nosso cérebro está mais interessado na intenção do que no comportamento. O mecanismo de defesa. Então, se alguém chegar perto de te pegar uma vassoura, o teu cérebro já começa a se preparar. Essa pessoa vai varrer ou vai me dar uma vassourada? Porque se ele esperar a pessoa te dar uma vassourada, a espécie humana teria acabado. Então, a espécie humana só sobreviveu, né, de toda a nossa evolução humana, porque o nosso cérebro está preparado com mecanismos de defesa, que ele é muito forte para se precaver contra ações do inimigo. Não só ações, mas intenção. Não dava para ver o inimigo vindo, ele tinha que ver qual é a intenção da pessoa. Então é que nem nós temos hoje, nós temos um sistema interno de ver a intenção. E aí, às vezes, você gosta ou não gosta de alguém, não está claro para ti, porque às vezes a intenção da pessoa era te fazer um mal. Às vezes a intenção da pessoa era fazer algum tipo de assédio. E para ti não está claro, mas simplesmente você não gosta daquela pessoa. Ou de abusos. Porque o teu cérebro já capturou alguma coisa estranha nessa relação. Então o Risolati, quando ele fez essa pesquisa, ele descobriu isso, ele também disse que a intenção ela é mais forte que a ação do outro. Que corrobora a pesquisa de Jung, que a intenção dos pais é a maior influência psíquica do ambiente circundante. Então, um líder precisa... Como é que tu fez para unir as duas, Roberto? Como é que tu congregou? Essa pesquisa eu fiz em profundidade, né? Eu fiz através de pesquisa survey e pesquisa quantitativa e qualitativa, que eu investiguei a sombra psicológica da liderança. A sombra psicológica da liderança, eu investiguei dos grupos. E casava. Então, quando eu encontrava um líder que ele tinha uma sombra psicológica, tanto positiva quanto negativa. Então, eu encontrava a sombra psicológica do líder de bondade, de generosidade,
de amizade, de lealdade, eu encontrava no seu time também. E quando eu encontrava a sombra psicológica da liderança de tirar benefícios do funcionário, eu encontrava na sombra psicológica dos grupos tirar benefício da empresa. Entendi. Entendeu? Bem interessante. Se eu pegava Muito a ganância do líder, eu encontrava a ganância do grupo. É a mesma sombra psicológica. O que tu encontrar no líder da sombra psicológica, tu vai encontrar também no seu time. Então não adiantava eu trocar lá funcionários, porque eu tenho que trocar o líder. Você entende? Perfeito. E às vezes o grande problema é o Né? líder, porque o líder está criando aquela cultura organizacional. Então ele tem que se conscientizar que aquele tem aquela sombra psicológica, e aí meu trabalho fica perigoso, né? Porque eu digo para o líder, ó, líder, o problema de assédio aqui na empresa é por causa tua. Que coisa, né, Roberto? Mas Trabalho barbado é esse. É trabalho barbada, mas aí o que acontece no início? Existe muito constrangimento, mas depois existe uma energia violenta, porque transforma toda a organização. Uhum. Por causa Perfeito. de uma. E isso todo mundo tem, né, Adriano? Quem não tem essas duas partes? Só existe a luz porque existe a sombra, né, Roberto? Então todo mundo tem. Primeira coisa é ter essa conscientização, né? Que dentro de todos nós tem o lado positivo e o lado negativo. Só que o lado positivo eu boto na persona da empresa. Eu mostro a missão da empresa, a visão da empresa. Então, quando eu começo a fazer os diagnóstico corporativo, no início é muita felicidade. Mas quando ele vai começando a investigar, tem camadas sobre camadas de conflito, de rixa, né? E isso aí, se tu não trouxer e não trabalhar isso num ambiente seguro, com um consultor seguro, tu simplesmente vai projetar para a organização. Então, aquela rixa da diretoria, quem vai sofrer vai ser a gestão intermediária e a supervisão mais embaixo. Então, tem que começar no processo top-down. E aí a maior influência psíquica do ambiente circundante é a vida não vivida, porque não é clara aquelas fichas, aqueles conflitos. Eu uso uma frase, Roberto, que é a seguinte, que o desenvolvimento da organização é proporcional ao desenvolvimento dos seus líderes. O que tu acha desse pensamento? É perfeito, é isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Que bacana. Que são responsáveis pela educação, por criar regras, criar normas. Que bacana. Roberto, nós estamos aqui com 53 minutos de live, tu acredita nisso? Eu achei que eu precisaria de mais tempo, né, para ir conversando, né? Não, olha, o assunto vai rendendo, né, Roberto? Ele vai rendendo. Vai rendendo, vai rendendo. Tem mais alguma pergunta, Adriano? Não, vamos retomar as principais ideias aqui, até porque a gente já está próximo de uma hora para começar a fazer o fechamento, né? Vamos ver quem é que está com a gente aqui, ó. Tá o Diego, o Fernando, o Adolar, meu irmão, o pessoal continua com a gente aí, quem já estava. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí, nos honra muito, né? Quem quiser deixar uma pergunta aí por final, quem quiser trazer alguma ideia, pode estimular. Roberto, então, assim, eu acho que seria interessante, assim, fazer algum fechamento de algumas ideias, falar um pouquinho do teu livro, onde é que ele está, qual é o objetivo dele, né? Tá, mas antes de falar do livro, Adriano, deixa eu rapidamente, assim, só contar um experimento que me parece bem relevante para ver se às vezes o gestor não sabe da cultura, ele acaba misturando as suas decisões e esculhambando toda a cultura. Então, tem um experimento bem interessante num seminário de Princeton, onde estudava seminaristas. E esses seminaristas estudavam no ambiente e o pesquisador, ele dava um material para esses seminaristas do Bom Samaritano.
que eles teriam que dar uma palestra no prédio ao lado. Então ele escolheu lá alguns seminaristas para dar uma palestra sobre o bom samaritano. Então a ideia dele é que um seminarista vai saber muito bem o que é ser um bom samaritano, né? O seminarista, ele é uma pessoa sensível, gosta de ajudar as pessoas, ele é atento, ele é disciplinado. E ele então disse para esses seminaristas, individualmente assim, ó, amigo, tu lê esse texto e agora tu vai no outro prédio, tu vai dar uma palestra. Então essa era a consigna e esse era o trabalho do seminarista. Aí quando o seminarista terminava de ler e estava pronto, ele dizia para o cara assim, ó, individualmente, Tchê, não, né? Amigo, tu tem que ir rápido. Tchê seria nós, né? Amigo, tu tem que ir rápido. Tu tem que ir rápido porque a turma está te esperando e tu está atrasado. E aí o seminarista pegava aquele material e saía correndo para dar a palestra. E no meio, Adriano, dessa caminhada, eles botavam um ator sangrando, pedindo ajuda, visivelmente mal. 90% dos seminaristas passavam por cima do cara. Alguns pisavam no ator e não atenderam o ator. Eles não sabiam que era ator, achavam que era um cara doente mesmo, que estava precisando de ajuda. Só que os seminaristas tinham uma variável tempo. Eles tinham que chegar rápido no outro lado. Então, olha só, se nós criarmos uma cultura, vamos criar uma cultura de ajuda, vamos criar uma cultura de participação, mas conforme as metas que eu dou para as pessoas vão passar por cima disso. Então eu digo assim, amigo, tu tem que ajudar o colega, tu tem que ser criativo, tem que ser inovador, mas depois digo, ó, tu tem que produzir todas as peças e não dá tempo pro cara. O cara não vai fazer nada a não ser aquela contribuir para o entregável dele. Isso pode, essas regras, essas normas, pode esculhambar todo o nosso núcleo cultural. Então, quando eu defino os elementos do núcleo cultural, eu preciso estabelecer regras e normas e artefatos que estejam alinhados a esse núcleo cultural. Então, a fonte geradora da cultura é no núcleo cultural. Mas depois, se eu quiser deixar uma cultura forte, eu tenho que perceber se essas regras e normas ajudam esse núcleo cultural. E se os artefatos que eu estou fazendo, de indicador de desempenho, as métricas, os planos táticos, eles estão alinhados à intermediária e ao núcleo cultural. Perfeito, perfeito. Que interessante, Roberto. Nossa, eu fiquei com vontade de te perguntar assim, como investigar, né? Sei que a gente já está no finalzinho aqui agora, mas como identificar o núcleo cultural, os elementos que compõem o núcleo cultural, porque já é difícil, não é difícil, mas eu digo assim, não é toda empresa que consegue identificar a sua cultura. E aí, da cultura identificada, como chegar no que é o núcleo da cultura, né? Queria te fazer essa pergunta, assim, eu acho, se tu conseguir falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Cada pesquisador, cada consultor tem os meios para fazer investigações organizacionais. A minha forma é através de processos grupais. Perfeito. Então, através do processo grupal, tu identifica os elementos que estão nesse núcleo cultural. Através de pesquisas, de entrevistas. Quando tu entrevista com perguntas que levam à sombra psicológica do líder, tu vai entender que está nesse núcleo cultural. Então, são perguntas de projeção. Isso já, se a gente for falar do meu livro, Adriano, no meu livro eu digo como encontrar a sombra psicológica e o núcleo cultural. Olha então, aí, são ó, várias perguntas. Tá no livro. Tá no livro, para ajudar, né? Então, são perguntas, né? São perguntas que a gente, a hora de que eu respondo, que não são perguntas diretas, porque pergunta direta não vai ser revelada no núcleo cultural.
mas são perguntas que vão levando até chegar no núcleo cultural. E aí, quando eu replico essas perguntas para os grupos e faço os grupos trabalharem em grupos com uma atividade, identificando o que é processo grupal, porque o processo grupal, nós temos 3 elementos que interferem entre eles. Quando eu estou estudando grupos, organizações, porque cultura é pessoas. Cultura não é tecnologia. Cultura não é máquina. Cultura é pessoas. É as pessoas que geram o jeito de ser da empresa. Mas eu posso colocar dentro da minha cultura elementos de inovação, elementos de mercado, elementos de estrutura organizacional. Mas quem vai fazer isso são as pessoas. As pessoas que vão transmitir essa valorização pela inovação, são as pessoas que vão transmitir a valorização pela tecnologia, por regras, por normas. Então eu preciso identificar os processos grupais. O que é processo grupal? São 3 elementos também. É a vida individual de cada membro do grupo, a sua motivação, seus valores, seus hábitos, quem é essa pessoa, as relações entre as pessoas. Isso também faz parte do processo grupal. Essas relações são de segurança, são de vulnerabilidade, são relações de ajuda, são relações de participação, de respeito. Isso interfere no processo grupal e na construção do núcleo cultural. E o terceiro são as regras e as normas do grupo, da organização. Esses 3 elementos estão juntos, formando uma coisa única. E essa coisa única que é exclusiva da cultura da organização. Que vai formar o núcleo cultural. Que forma o núcleo cultural que está dentro desse processo todo, que é a essência. Se eu encontrar ali a essência, o centro de direção, forma o núcleo cultural. Perfeito, e aí eu vou ter perfeito. drivers, só tem os motoristas, Então eu posso identificar dentro do núcleo cultural bons motoristas ou mau motorista, que vai permear em toda a organização. Que fantástico, Roberto, que fantástico. Eu quero te agradecer assim por tu ter me mandado o livro. Eu vou estar recebendo o livro daqui uns dias aí, ganhei de presente, muito obrigado. Vou degustar ele assim, cada página, cada parágrafo, e ainda mais com essa live agora, assim, com toda essa explicação direto do autor, direto da fonte. Então vai ter muito mais significado para mim ler o livro, Eu acho que quem está aqui nos assistindo e quem passou também vai, que quiser comprar o livro, se interessar pelo tema, acho que vai conseguir degustar ele muito mais também. E, Roberto, eu quero deixar assim, fazer os agradecimentos para as pessoas que estiveram conosco, que nos assistiram, que perguntaram, que sustentaram a energia aqui com a sua presença. Então, muito obrigado a quem confiou aí, dedicou o seu tempo para estar com a gente. E quero passar a palavra para ti poder fazer um fechamento de ideias e despedida e tudo mais, mas, acima de tudo, te agradecer pelo compartilhamento, pelo teu tempo, E eu acho que esse legado que tu está deixando, assim, de conhecimento, de profundidade, ele me inspira muito. Eu tenho certeza que quem acessa esse conteúdo aqui também se sente muito inspirado e motivado a buscar mais sobre esses assuntos que tu estuda, que tu busca, Então, queria te dizer isso, te agradecer. E, sabe, sempre que precisar, sempre que tu quiser fazer uma live, bater um papo, a gente está aqui firme e forte. Obrigado, Adriano. Sempre é um grande prazer estar junto contigo. As nossas lives sempre são muito intensas, assim, são bem interessantes. Eu fico muito agradecido de estar junto contigo nessa parceria. Eu acho que é a nossa terceira, Adriano? Live juntos? Terceira ou quarta? Eu não sei se é a terceira ou é a quarta, eu estou em dúvida. Espero que tenhamos mais pela frente, assim. Mas se alguém... Porque quando a gente escreve um livro, a sensação é interessante. Depois o livro é da humanidade, Ele deixa de ser da gente, agora é do mundo,
E se alguém quiser estudar, ler ele, dar feedback depois, estou bem aberto. E se alguém gostar do livro, está na Amazon já em e-book, pode ir com pré-venda. Vai ser lançado depois da manhã, a Amazon dispara para o Kindle, para o computador, para onde a pessoa quiser, ela vai receber em e-book. E também pode comprar no Maneco, né, em Caxias. O Arco da Velha também, eu sei que o Arco da Velha ele manda para o Brasil inteiro, né, é só acionar o site do Arco da Velha. E por enquanto, até que eu não fizer o lançamento físico, uma coisa um pouco mais intensa, pode mandar algum e-mail para mim que eu mesmo distribuo esse livro. Tenho o maior prazer de levar no correio e autografar esse livro e mando para o correio diretamente mesmo. Qual é o teu e-mail, Roberto? Eu vou escrever aqui, ó. Me fala aí que eu vou escrever aqui. Roberto Escola, arroba... msn. Arroba msn.com. Botei aqui nos comentários, ó. Publiquei aqui, ó. Quem quiser te mandar um e-mail que tá aqui com a gente. Manda um e-mail, manda em inbox que eu mando esse livro, já autografo, já faço, né, coloco minha assinatura, enfim, com todo prazer eu faço isso. Ou qual é a editora do livro? Né? Lorigraph. Lorigraph. É um trabalho maravilhoso. A capa ficou, eu achei a capa uma coisa assim incrível, assim, né? O desenho da capa. É uma espiral que leva para o núcleo, assim, né? O Caxiense que fez a capa. Geraldo, olha aí, ó. João Geraldo, um cara maravilhoso. Eu achei a capa, ela cresce para mim todo dia, ela cresce um pouco. Ele não ficou muito bom o desenho porque ele dá a ideia assim de rotação e de profundidade em direção ao centro, né? Que é bem isso, é o núcleo cultural ali. E me parece que o núcleo cultural é o ambiente para a gente estudar muito ainda, né, Adriano? A gente nunca vai saber exatamente tudo que tem ali, porque tem elementos arquetípicos, que eu também falo no livro. Desde o núcleo cultural tem elementos arquetípicos que só vão ser revelados em algum momento muito específico. Perfeito. Eu gostei muito do termo, Roberto. Eu acho que tu foi muito feliz na escolha do termo núcleo cultural, porque ele traz a centralidade, a relevância, a importância da cultura, mas daquilo que é essencial na cultura, ou que é central na cultura. Então, eu queria também te parabenizar. Eu considero que isso que tu está trazendo neste livro, através dos teus estudos aí ao longo de muitos anos, é uma inovação dentro da literatura, né, da compreensão da cultura em si, dos modelos de gestão, dos processos de gestão, da própria liderança também, né? Nós estamos falando essencialmente de líderes, né? Quando a influência da vida não vivida do líder influencia a cultura e o seu núcleo cultural, né? Tá falando de liderança também, né? Então, muito, muito legal. O pessoal está te parabenizando aqui, Roberto, né? A Adriana aqui, obrigado, livro inovador, provocativo e profundo, né? A Glória, assim, parabéns, Roberto, sucesso com o teu livro. Então, aí o pessoal te elogiando muito, de maneira justa também, né, Roberto? Não, exatamente, é bem emocionante, né? Receber esse feedback dessas pessoas que ajudaram na construção desse livro, com certeza. Mas, Adriano, em espécie alguma, o livro é conclusivo, né? O livro tem 248 páginas. Eu falo todos eles sobre o núcleo cultural, os elementos do núcleo cultural, da cultura, esses drivers culturais. Eu chego até equipes virtuais. Então, hoje em dia, é importante ter nesse núcleo elementos para criar equipes virtuais. Como que eu crio as equipes virtuais? Onde as pessoas estão trabalhando remotamente, às vezes milhares de quilômetros entre uma e outra, e como é que eu levo o meu núcleo cultural para essas pessoas? Né? Então, que tipo de ferramentas o líder tem que ter, o gestor tem que ter, o kit de ferramenta cultural para levar para as pessoas que ele, às vezes, nem conhece pessoalmente, mas ele faz parte da equipe dele.
e tem que deixar a pessoa motivada, inspirada, para tomar as decisões baseadas na cultura da organização. Não basta só dizer assim, essa é meta, esse é objetivo, e dar essa incumbência para a pessoa. Não, tem que explicar os elementos que estão nesse núcleo cultural. E aí eles agora criar isso. Que bacana, Roberto. E agora, durante a pandemia, né, trabalhar a cultura de forma remota, muito desafiador também, né, Roberto? Muito. A primeira coisa que é desafiadora é entender que é diferente. Há diferenças entre equipes presenciais e equipes virtuais. Porque os artefatos são totalmente diferentes. Na tua casa, agora, quando tu olha ao redor, tem quadro de casamento, quadro de férias, quadro de filhos, flores, televisão. Os estímulos são domésticos. E numa organização, os estímulos são da organização. Então, os artefatos da empresa são totalmente diferentes. Então, a gente precisa diferenciar os dois elementos. E como é que eu levo? Porque é vida. Hoje mesmo, eu estava trabalhando à tarde, veio o correio por 2 vezes. Você entende? E é vida. Então, é no quarto, entra a esposa, entra a criança, vem carteiro. E aí, como é que eu transformo aquele espaço num espaço organizacional? E é vida, né? A gente vê nas lives, nos trabalhos, quantas coisas aconteceram nessa pandemia. Porque eu não posso negar, né? É a vida que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu não posso impedir que as pessoas sejam mais produtivas. E elas serão mais produtivas se eu levar a cultura da organização na casa das pessoas. Mas aí tem que ter um kit de ferramentas culturais. Eu acho que a pandemia também, o tema cultura, ele já estava, né, na vitrine. E ele ganhou muito mais profundidade e visibilidade, apesar de já estar na vitrine, em função da pandemia também, porque esse nível de a empresa no seu ambiente físico, ela tinha, entre aspas, né, o controle de muita coisa. E quando as pessoas foram trabalhar em casa, dentro do seu ambiente, mudou o ambiente, né? E aí, a empresa ela perdeu o controle que ela achava que tinha, né, Roberto? E aí outras coisas começaram a acontecer e aí começou a se dar conta, poxa, mas como é que eu mantenho a minha cultura, as minhas relações? Aí a coisa tomou uma proporção muito maior que eu achei muito boa, porque a gente teve que ser mais profundo e olhar até com mais humanidade para a relação que se estabelece, né? Entre empresa, pessoas, né? E, enfim, tudo que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, né? Mas, Roberto, estamos, olha aqui, agora chegando a 1h13. Que maravilha, né? Que bom que o Instagram não nos derruba mais, né? Não derruba mais. Aí agora a gente pode continuar falando, né? Ele se rendeu, né? O Instagram se rendeu às nossas lives, né? Porque sempre passou, né? Antes ele nos derrubava, né, Roberto? Agora ele disse assim, vou dar mais um time para vocês. Né? Vou dar uma chance para essa dupla aí. Mas eu acho que então é isso, né, Adriano? Né? Eu acho que um grande abraço. Deixo aqui meu agradecimento a ti e a todas as pessoas que pararam no meio, ficaram até o final, né? Então, não, eu também agradeço muito a ti aí, a quem esteve conosco. E eu vou publicar a live no meu perfil, vou botar no Stories, depois também vai para o Roberto. Então, quem quiser assistir esse conteúdo novamente, quem quiser enviar para alguém, né? Às vezes alguém que possa ter interesse, que queira assistir, também faça isso, que vai estar compartilhando aí um pouquinho do que é cultura, do que são elementos, do que é núcleo cultural. Né? Então, Roberto, muito obrigado pessoal. E em breve aí, né, Roberto, a gente inventa um outro papo aí e faz ele aqui ao vivo de atores para todo mundo. Tá bom. Beto, um grande abraço aí. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, valeu, obrigado.